não é respeitada. Tiram ilegitimamente uma presidenta que foi eleita democraticamente. E por mentiras, pela mídia. Porque se você ficar o tempo inteiro assistindo a Globo e a Bandeirantes, você tem uma noção de mundo. Se você ouve outras mídias alternativas, é outro mundo. Eu não sei se vocês sabem que agora, nesse governo novo, que para mim eu não reconheço como governo, porque é um governo de traidor, de golpista, então a gente não pode reconhecer um governo desse. Mas vejam só o que já aconteceu. Secretaria de Mulheres, de Negros e de Direitos Humanos foi para a parte inferior. Não é que só perdeu o status de secretaria, não é que tirou o cargo das pessoas, ela mudou para uma sala menor, já dizendo, olha, isso não é política, eu não pensei em política para negro, para cota, para negro estar na universidade, para louco poder se expandir direitos humanos, não vamos. Então, olha só o que nos espera. O seu João falou uma coisa que eu fiquei lembrando, porque o seu João disse uma coisa assim, olha, às vezes lembrar do passado dói, mas eu fico imaginando quanto que a gente tinha que ter lembrado muito da ditadura para não passar por essa ditadura que nós estamos passando agora, que não é uma ditadura da força dos militares, mas da força da caneta. Tão violenta como, e às vezes as pessoas não percebem, E o seu João falou uma coisa assim, naquele tempo não tinha SAMU. Quem, às vezes, está vivendo hoje e reclama da demora do SAMU, ou reclama de alguma coisa, às vezes não tem a noção de como era. Aqui em Santo André não tinha SAMU também. Não sei se vocês lembram como é que era. Era uma dificuldade as ambulâncias. Hoje nós temos SAMU. E por que eu estou falando isso? Porque quarta-feira, na Assembleia Legislativa em São Paulo, vai ter um ato em defesa do SUS. Porque o novo ministro que assumiu, uma das coisas que ele está colocando é que não precisa de SAMU. O SAMU, ele diz o seguinte, porque o SAMU ele é financiado pelo governo federal e pelo município. O que ele está dizendo? SAMU, emergência, é responsabilidade do município. Então, não precisa o governo federal ajudar a ter SAMU. Então, é uma política que ele está querendo passar por cima. E essas medidas pequenas, que às vezes as pessoas não acompanham, é que eu acho que é importante que a gente tenha clareza, porque isso tem muito a ver com a saúde mental. Se está afetando pessoas que não têm a vulnerabilidade de um transtorno mental, imagina o que vai sobrar para quem tem transtorno mental. E para as famílias de pessoas que têm transtorno mental. Então, é muito importante que a gente fique muito atenta. A gente não pode se enganar. É um governo novo, agora vai ficar tudo maravilhoso, vai acabar com os corruptos. Mentira. A CGU passou status de ministério. Não é porque melhorou, é porque o governo corruptou o que era para lutar e combater a corrupção. Então as pessoas às vezes não vão acompanhando e a gente sabe, porque a gente está nessa luta há muito tempo. Quando a Regina fala do paciente que morreu em São Marcos, ele não só morreu no hospital psiquiátrico, sumiram com o corpo. A família não pôde enterrar essa pessoa. Então é muito grave o que a gente tinha de política de saúde mental e como a gente foi avançando para transformar isso. E foi, que nem a Regina falou, foi muita panfletagem, foi muita passeata, foi muita garra, muito suor para a gente conseguir hoje ter os CAPs. Hoje, em Santo André, tem 4 CAPs 24 horas.
Não é pouca coisa. Muitos municípios não têm isso, né? Agora, a gente vai ter que lutar muito, porque a gente tem uma eleição por aí municipal, e a gente sabe, acho que o Heraldo pode contar, José Martins de Araújo Júnior veio nessa luta dos familiares em relação à saúde mental, porque até o Hospital Dia queriam fechar, que naquela época era o Hospital Dia. Como alguém falou aqui, acho que o Sérgio e o Davi lembraram, né? Até a gente chegar no CAPS. Então, acho que vai exigir da gente bastante luta, bastante participação na manutenção do SUS, porque a gente não tem no Congresso muitos políticos que defendam o SUS, eles defendem o convênio, não o SUS. Então, nós lutamos para ter o SUS como lei. Agora, ter o SUS funcionando é um processo contínuo, é uma luta contínua. E, às vezes, a gente mesmo não percebe que esse é um direito. Então, às vezes, tem muito trabalhador falando mal do SUS, sem conhecer exatamente o que é o SUS. Falando contra si mesmo. Isso é muito grave. A gente tem que defender o SUS como uma bandeira. O SUS é meu, o SUS pode funcionar, porque saúde é um direito. Eu não quero ninguém ganhando dinheiro às custas da doença e do sofrimento. Então, a gente tem que ter isso muito claro. Não basta a gente ir pelo que a Globo fala, porque a Globo, o que ela deve de imposto de renda para o governo, daria para construir 500 hospitais no Brasil. Mas aí, quando o governo começou a cobrar, ela começou a falar mal do governo e fazer uma campanha contra. Isso ela não vai falar, né? Mas isso a gente tem que falar, porque a gente tem que saber de que lado a gente está. Porque nós já vivemos muito o que é o manicômio, o que é a morte lá dentro, o que é o eletrochoque, o que é a violência, o que é dentro do hospital psiquiátrico, que eles falavam que era colônia de nudismo, que é aquele paciente que fica só sem roupa. Vocês já viram falar nisso, né? Mas a gente não vê isso no CAPS. Por que no CAPS a gente não vê? E por que dentro do hospital psiquiátrico tinha aqueles pacientes que ficavam o tempo inteiro sem roupa? Então, esse massacre do hospital psiquiátrico, da falta de respeito aos direitos das pessoas, eu acho que a gente tem que estar muito atento. É uma questão política, sim, e a gente tem que ter cuidado, porque 30 anos que a gente está fechando o hospital, mas para voltar é muito fácil.